E aí, tudo beleza? Tudo bacana, né? Então, eu tinha postado um material sobre complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. Cheguei até a postar aqui no meu material do Passeio Direto. Olha aqui, esse material aqui. Deixa eu abrir esse material. Deixe-me abri-lo, né? Vamos falar corretamente. Tá aqui, bacana e tal. Só tem que eu elaborei outro material com dicas específicas para a gente aprender isso aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu achei esse aqui bem gramatical, tá? Aí eu fiz um com dicas específicas, tá bom? O material está aqui para você baixar, para você estudar. Esse aqui é o meu Insta, será um prazer recebê-lo. E esse aqui é o meu Face. Se você está conectado ao meu Face, ao Insta e ao Passeio Direto, você vai receber material exclusivo para estudar. Bacana? Então vamos para um novo vídeo. Olha só como eu coloquei em letras garrafais, em letras brilhantes. Complemento verbal. Assim eu quero começar esse vídeo. Não gostei daquele vídeo anterior, tá? Eu achei que ficou assim, não foi mal explicado, mas faltou dica. E agora eu entro com as dicas, com os macetes. O que é um complemento verbal? Ele completa o sentido de verbo. Precisamos disso. Quando o verbo pede complemento. Quando um verbo pede complemento? Quando o verbo não consegue continuar a sua transitividade. Ficou feio? Ficou, porque esse vídeo é só assim, só dica, numa linguagem bem simples. Quando o verbo não consegue continuar a sua transitividade, o verbo não continua. Ele não consegue passar a mensagem. Observe esses exemplos. Pulando tudo, fazendo tudo agora de um jeito diferente, porque eu sei que você vai aprender. Abri, vai vendo, comprei e entreguei. Quando eu falo abrir os braços, se eu ler apenas abrir, se eu estiver conversando com você e falar assim, querido, eu abri, você vai ficar olhando para mim. Você vai ficar esperando uma resposta. Carlão, você abriu o quê? Você abriu quem? O mesmo acontece com o comprei. Eu falo para você, eu comprei. E você fica esperando a resposta. O mesmo acontece com entreguei. Eu entreguei. E você fica esperando a resposta. Ou seja, esses três verbos, abrir, comprar e entregar, se eu não colocar um complemento, olha aqui, verbal para ele, ele não consegue continuar a sua mensagem, ou seja, ele fica sem trânsito. Daí eu chamo de complementos verbais aquilo que completa o sentido do verbo. Esses complementos verbais podem ser diretos, olha aqui, que é o objeto direto, podem ser complementos indiretos, daí o nome objeto indireto, e podem ser representados por um objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos lá ao complemento direto. Olha só, a definição é essa. É o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem auxílio necessário da preposição. Eu vou te dar uma fórmula. A fórmula é a seguinte. Quando você chegar no verbo, você já resolveu tudo. Resolveu o sujeito, separou o predicado, viu se tem predicativo do sujeito, viu se existe adjunto adnominal, já explicamos isso nas aulas anteriores. Agora você vai usar o seguinte macete. Você vai fazer o seguinte. Verbo mais o que, interrogação, e verbo
mais quem, interrogação. Obviamente você descobriu que o verbo mais quem eu vou tratar de pessoa. Quando você vai falar o verbo mais o que, você não está falando de pessoa, ok? Então vamos lá. Eu vou usar essas duas perguntas aplicadas ao verbo. Se eu tenho abrir os braços, olha o que eu vou fazer. A análise sintática completa. Veja bem agora o grande lance, a grande jogada que atola metade dos alunos, dos candidatos, na hora da resolução na análise sintática. Se você fizer a pergunta errada, você vai obter a resposta errada. Se você usar uma pergunta no lugar errado, pode ter a certeza de que você vai encontrar a resposta errada. Então, eu vou usar assim. Lá na aula 1, 2, se eu não me engano, nessas duas primeiras aulas, eu falei sobre como identificar o sujeito. Então, a primeira coisa é identificarmos o sujeito. Quais são as perguntas do sujeito? Agora que vem a jogada. Essas duas perguntas aqui são perguntas para encontrarmos o objeto direto. Vamos colocar agora as perguntas do sujeito? Vamos lá. Perguntas para encontrarmos o sujeito. A pergunta é: quem é que mais verbo e que é que mais verbo? Se você memorizar essas 4 perguntas e a disposição correta dessas perguntas, você vai matar essa questão. Você vai aprender a transitividade numa boa. Observe que a pergunta para o objeto direto, o verbo vem antes. A pergunta para o sujeito, o verbo vem depois. Daí olhe e pense comigo. Por favor, querido, pensa. Você pode inverter as perguntas? De jeito nenhum. Porque se você inverter a pergunta, é muito perigoso você encontrar o objeto direto no lugar do sujeito e o sujeito no lugar do objeto direto. Feito isso, você vai errar toda a sua análise sintática. Porque você achou o objeto direto no lugar do sujeito, o sujeito vira o objeto direto, o predicativo vai dançar e vai sambar no meio disso tudo, ele pode ser um predicativo indicando o lugar errado, e concomitantemente você vai assinalar a transitividade de maneira errada. Então, foco nessas 4 questões, nessas 4 perguntas. Verbo mais o que, objeto direto. Verbo mais quem, objeto direto. Quem é que mais verbo, sujeito. Que é que mais verbo, sujeito. Observando, mais uma vez, que quando eu falo sobre quem, eu falo sobre pessoa, ou seja, pessoal. Vamos botar esse aqui, não custa, né? Esse aqui é pessoal, vou tirar uma cópia e vou colocar aqui também pessoal. Tá certo? Então, vamos agora para a questão abrir os braços. Quem é que abriu os braços? Resposta, vou fazer só uma contigo, o resto eu vou comentar. Resposta: eu, sujeito oculto determinado. Se não houver isso na banca, você coloca sujeito simples na resposta. Pronto, achei. Sobrou o quê? Sobrou tudo. Abrir os braços. Eu vou olhar para o verbo abrir. Quem abre, abre alguma coisa. Pergunta: abrir o quê? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta aqui, ó. Tá vendo? Eu nem sei como eu coloco mais destaque nisso, já saturou, né? Verbo mais o quê? Resposta. Vai sair bonitinho para mim. A resposta vai sair: os braços. Será um objeto direto.
Daí eu posso afirmar que o meu verbo é um verbo transitivo direto. Agora, acabou? Ainda não. Quando eu identifico o sujeito, eu marco o núcleo. Quando eu identifico o objeto, eu também marco o núcleo. Então, os braços é o núcleo do meu objeto direto. Bacana? Eu utilizei a pergunta certa e obtive a pergunta certa. Viu isso aqui? Beleza, eu vou baixar isso aqui e vou colocar um lance. Abracei Ana. Deixa eu tirar isso sublinhado. Pronto. E agora? Eu abracei Ana. Sujeito oculto, elíptico, desenencial, determinado eu. Agora, olha só. Quem abraça, vírgula, abraça algo ou alguém. Nesse caso, abraçou ou abracei quem? Resposta, objeto direto, Ana. Olha a pergunta que eu usei, foi uma pergunta pessoal. Então não tem como errar. Não tem como errar. Obviamente, como acontece na nossa língua portuguesa da NGB, né? Nomenclatura gramatical brasileira, há exceções. Mas esse básico, se bem estudado, já resolve metade dos nossos problemas. Eu não digo problema, né? Das nossas questões acerca do objeto direto. Bacana? Vamos continuar. Comprei uma caneta. Mesma coisa. A pergunta do sujeito é: quem é que comprei? Não é isso do sujeito? Resposta: sujeito oculto, desenencial elíptico, eu, que está escondido atrás do verbo comprei, que é um sujeito determinado. Se não houver essa questão no gabarito, não nas possibilidades da questão durante a prova, você vai marcar como sujeito simples, porque algumas bancas estão considerando o sujeito oculto como simples. Se não houver, marca sujeito oculto. Comprei uma caneta. Eu. Quem compra, compra alguma coisa. Olha só, comprei o quê? Resposta, uma caneta, que é o objeto direto. Núcleo desse objeto direto, eu vou pegar caneta. Simples, tranquilo e claro. Por que ficou simples, tranquilo e claro? Porque eu fiz isso aqui, olha. Verbo mais quem, verbo mais o que. No caso aqui, eu utilizei o que, verbo mais o que. Tá vendo? Use a fórmula. Outra coisa muito importante, cara, eu vou te convidar a fazer esse raciocínio. Isso não tem gramática. Isso não tem nenhum método. Sabe esses caras que vendem cursos assim? Como aprender a gramática em 7 passos. Isso não existe, 7 passos, 5 passos. Língua portuguesa é uma matéria que foi feita para ser pensada. É uma disciplina que foi feita para ser pensada. Olha para o verbo comprei. O comprei está flexionado, não é? Qual é o infinitivo do comprei? Comprar. Olha se você consegue fazer esse raciocínio. E se você consegue fazer esse raciocínio, você deve fazer esse raciocínio para todas as outras questões. Olha, o verbo comprar. Quem compra, vírgula, compra alguma coisa. É isso. A questão anterior é abre. Quem abre, abre alguma coisa. Então você sempre vai olhar para o verbo e imaginar que o verbo, ele faz alguma coisa. Entreguei a bolsa. Sujeito oculto, desenencial elíptico, eu, determinado. E a bolsa. A pergunta para o objeto direto é: entreguei o quê? Resposta: a bolsa, que é um objeto direto. Pronto. Núcleo, bolsa, que é a palavrinha mais importante. Está pronto. Agora vem o detalhe
né, que vai incrementar o nosso conhecimento. O objeto direto, ele jamais vai pedir uma preposição. Então, o objeto direto jamais exige uma preposição. Existe um caso em que a preposição será utilizada com um fim, mas ele não pede preposição. Observe que a pergunta não é preposicionada. Olha, verbo que, verbo mais quem. Aqui não há preposição, olha. Não existe preposição aqui. Deixa eu botar embaixo também. É aqui. Não existe preposição aqui. O que? Não existe preposição aqui. Quem? Quais são as preposições? Lembra-se disso? A, ante, até, após, de, desde, com, contra e por aí vai. Não tem preposição ali. Tá claro até agora? Você está comigo, sim ou não? Se você embananou em alguma coisa, volta para o início do vídeo, tá? O objeto direto, então, jamais exige uma preposição. Agora, vem as definições, vamos lê-las, apenas lê-las. O objeto direto pode ser constituído por um substantivo ou expressão substantivada. Tem que decorar isso? Não. Nós vamos identificar o objeto direto disso aqui, quer ver? O agricultor cultiva a terra. Quem é que cultiva a terra? O agricultor, sujeito. Cultiva o quê? A terra, que está em negrito aqui, objeto direto. Unimos, quem é que unimos? Nós. Unimos o quê? O útil. A que? Ao agradável. Mas nesse pedaço aqui, o útil é o objeto direto. Pelos pronomes oblíquos, o a, os, as, mete-se nos vos. Exemplo, espero na minha festa. Espero quem? Ele. Eu não posso colocar ele, eu uso o. Observe as perguntas. Espero o que, eu espero quem. Cultiva o que, cultivo quem. Unimos o que, unimos quem. Ela me ama. Ela ama quem? Eu. Ela ama eu? Não. Então, o me, ela ama quem? Me. Por qualquer pronome substantivo, o menino que conheci está lá fora. Observe, conheci. Quem é que conheci? Eu. Conheci quem? O menino. O menino está na forma do que. Essa questão é um pouco mais pesada, obviamente será tratada nos vídeos que virão por aí. Agora, olha isso daqui. São as exceções que eu falei. Em alguns casos, o objeto direto pode vir acompanhado de preposição facultativa. Eu posso ou não utilizar. Veja bem, esse facultativo, no caso, é utilizado. Por quê? Porque o objeto direto é um substantivo próprio. Adoremos a Deus. Quem adora, adora alguma coisa ou alguém. Mas aqui, por uma questão de ser substantivo próprio, eu coloquei esse a, que é uma preposição, mas a classificação desse verbo aqui é um verbo transitivo direto preposicionado. Ele não deixa de ser transitivo direto. Ele vai ter a sua transitividade direta e uma preposição que foi utilizada porque é um substantivo próprio, e antes do substantivo próprio, eu coloco esse a. Quando o objeto direto é representado por um pronome pessoal oblíquo tônico. Tônico. Ofenderam a mim. Quem ofende, ofende alguém. Esse a mim, esse a, surgiu porque não ofenderam a ele. Ofenderam não a ele. Esse a antes dele surgiu por quê? Porque é um pronome pessoal oblíquo tônico. Pronto.
Quando o objeto é representado por um pronome substantivo indefinido. Indefinido, elogiou todos, elogiou a todos. Quem são esses todos? Eu não sei. Então eu coloco essa preposição porque. Não é porque deve ser colocado ou me deu vontade, não. São as regrinhas. São 4 regrinhas muito simples. Eu não sei quem são esses todos, então é um pronome substantivo indefinido. Então é um pronome substantivo indefinido. E para evitar a ambiguidade, o que é ambiguidade? Eu falo um lance e dá 2 efeitos. Então eu não quero que dê 2 efeitos. Para não dar esses 2 efeitos, eu uso a preposição ao lado do objeto direto. Venceu ao inimigo o nosso colega. O nosso colega venceu o inimigo. Como isso aqui está numa ordem invertida, né? O certo seria colocar assim: o nosso colega venceu o inimigo. Venceu ao inimigo. O inimigo vem antes do nosso colega. Então esse ao aqui é colocado para evitar a ambiguidade. Porque se eu tirar esse a, que está ao lado do o, vai ficar assim: venceu o inimigo nosso colega. Eu não sei quem venceu quem. Então, venceu ao inimigo nosso colega. Agora eu sei que o nosso colega passa a ser sujeito e venceu ao inimigo. Esse inimigo é objeto direto preposicionado. Agora vem a explicação que eu acabei de falar. Caso o objeto direto não viesse preposicionado, o sentido da oração ficaria ambíguo, ou seja, 2 interpretações, pois não poderíamos apontar com precisão o sujeito, o nosso colega. Vamos colocar mais? Houve, vírgula, nesse caso, vírgula, uma inversão sintática. Nesses casos da inversão sintática é que vai rolar o objeto direto preposicionado. Agora olha esse caso aqui também muito simples, muito simples. Frequentemente, verbos intransitivos, ou seja, verbo que não pede objeto, podem aparecer como verbos transitivos diretos. A criança chorou lágrimas doídas pela perda da mãe. Eu poderia falar simplesmente que a criança chorou. Você já entendeu, eu já entendi, todos entenderam. Portanto, o verbo chorou, o verbo chorar, ele é intransitivo, ou seja, ele não pede transitividade, ele não pede complemento. Ele não pede objeto, mas nesse caso, como eu estou utilizando uma figura de linguagem para dar uma ênfase ao verbo, para especificar esse choro da criança, para aumentar o efeito do verbo, ele não só chorou, a criança não só chorou, ela não só chorou, ela chorou lágrimas doídas pela perda da mãe. Aí sim, eu vou fazer o seguinte: a criança chorou o quê? Lembre-se de que é um verbo intransitivo, mas como eu tenho ao lado do verbo intransitivo um complemento que apareceu por ali, que é o lágrimas doídas, eu vou colocar lágrimas doídas, que é o objeto direto. Bacana? Então pronto. Se você souber esses 4 lances aqui, ó, o objeto direto diante do substantivo próprio, pronome pessoal do caso oblíquo, tônico e substantivo indefinido, ele vai aceitar a preposição e na ambiguidade. Então, na realidade, são 1, 2, 3, 4 casinhos para você memorizar, para nós memorizarmos, que a matéria do objeto direto está aí. O que, aqui a primeira pergunta, e quem, a segunda pergunta. Ok? Agora nós vamos para o objeto indireto. Objeto indireto, agora fica fácil. Você sabe por quê? Ele completa o sentido de um verbo, transitivo e indireto, como eu falei. São complementos verbais. Só tem que esse daqui, meu compadre, ele vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Em outras palavras, ele exige uma preposição. Vamos destacar isso daqui, ó. Olha, ele tem uma preposição, sempre, sempre. O que é uma preposição? É algo entre o verbo e o núcleo do objeto.
Esse algo não pode ser retirado, porque se eu retirar, o verbo perde essa noção, né? Essa ação, essa lógica dentro de um contexto. Na aula 3, no Passeio Direto, você tem acesso a essa explicação sobre verbo. Aqui eu não posso retomar essa matéria, ok? Então vamos lá. Eu preciso de você. Mesma coisa que eu fiz com o objeto direto. Eu vou isolar isso daqui. Isolei. Não desobedeço a meus pais. Vou isolar. Preciso de ajuda. Eu vou isolar esse de ajuda. Olha aqui. Enviei-lhe um recado. Esse aqui é especial, tá? Deixa ele quietinho aqui. Eu preciso. Eu, conversando contigo, te paro na rua e falo assim: ô meu queridão, ô minha queridona, eu preciso. Daí você fica olhando para mim. Porque quem fala que precisa, continua. Até um ponto que eu não falo nada e você, totalmente alheio ao que eu vou falar, me devolve. Você precisa de quê, Carlão? Então a pergunta, olha que bacana. Eu preciso de quê? Então a pergunta para o objeto indireto, olha aqui, presta bastante atenção. É verbo mais de quê, é verbo mais de quem, é verbo mais a que, é verbo mais a quem, ou seja, é verbo mais isso daqui, é verbo mais uma preposição, é verbo mais uma preposição, portanto, olha, em letras garrafais, na resposta ocorrerá a mesma preposição. Exclamação, exclamação, exclamação. Vamos tirar a prova? Vamos. Eu preciso. Eu preciso de quê? Olha a pergunta. Resposta. De você. Na pergunta eu tenho de. Aqui em Minas a gente fala de. Desculpe-me. E na resposta eu tenho o de. O de. Certo? Eu preciso de você. Eu fiz a pergunta, necessariamente na pergunta eu tenho a preposição, necessariamente na resposta eu tenho a preposição. Objeto indireto. Não desobedeço a meus pais. Não desobedeço a quem? Ou eu não obedeço a quem? A meus pais. Então, a resposta aqui, a pergunta foi essa daqui. A quem? E a resposta a meus pais. Observe que na resposta eu tenho a preposição. Preciso de ajuda. Preciso de quê? De ajuda. O de está aqui e na pergunta também tem o de. Fazendo uma retificação, fazendo uma correção, esse eu preciso de você, o ideal seria eu preciso de quem? E não de quê. O de quê funciona também, mas como se trata de pessoa, deixa eu colocar aqui pessoal e esse aqui pessoal, tá? Eu vacilei aqui em cima, o correto é de quem, quando eu me refiro a pessoa. Quando eu me refiro a algo, é de quê. Agora vamos pegar esse aqui, envie-lhe um recado. Olha, enviei-lhe, na realidade, um recado. Quem envia alguma coisa a alguém. Enviou o quê? Resposta. Essa pergunta, verbo mais o quê? Eu vou encontrar o objeto direto, um recado. Observe que um recado não tem preposição, então eu tenho o objeto direto aqui. Agora, quem envia algo, vamos colocar isso? Quem envia, vírgula, envia algo a alguém.
enviou a quem? A ele. Ou lhe. Então eu tenho um objeto indireto aqui e um objeto direto aqui. Muito simples. Se eu tenho os dois, eu coloco verbo transitivo direto e indireto. Pronto, cara. Olha que matéria fácil. Por que era transitivo direto e indireto? Porque eu tenho um transitivo direto representado pelo objeto direto aqui, e eu tenho um transitivo indireto representado pelo lhe, que é a ele ou a ela. A preposição está aqui. Eu não posso colocar enviei a ela um recado, eu prefiro usar enviei-lhe ou a ele, e aí eu tenho essa preposição a. Tudo certinho? Olha só, muitas vezes o objeto indireto inicia-se com crase. Por quê? Porque eu vou somar a preposição a ao artigo definido feminino singular a, ou o artigo definido feminino plural a. Olha essa daqui. Entregaram à mãe o presente. Quem é que entregaram? Eles ou elas, sujeito indeterminado. Entregaram o quê? O presente. Objeto direto. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregou a quem? A mãe. Então eu tenho aqui a união do a, que vem antes da mãe, que é um artigo definido feminino singular a, mais uma preposição a, gerando esse a com acento. Vamos colocar? Acento grave, vírgula, indicativo de crase. Ou, simplesmente, crase. Sempre coloco isso nos vídeos. Também tem aula aí no Passeio Direto sobre crase. Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar esse caso aqui, ó. Aquele, aquela e aquilo. Isso já está resolvido aí nos vídeos anteriores. Observações. Olha aqui. Pode ocorrer ainda o objeto direto ou indireto, pleonástico. O que é pleonasmo? Falar a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Mas as duas maneiras falam a mesma coisa. Observe. As mulheres, eu as vi na cozinha. Eu as vi na cozinha. Esse as está no lugar de elas. Correto? Mas aí eu repito. As mulheres. Eu vi quem? As mulheres. Então eu estou repetindo esse as mulheres, porque eu já tenho o as aqui. Então quando eu repito, é um pleonasmo. Eu tenho um objeto direto aqui, pleonástico. Agora, eu já lhes forneci o pagamento mensal. Forneci a quem? A lhes, que é plural. Olha. Mas aí eu falo, antes disso tudo, a todas vocês. Então eu estou falando a mesma coisa. Por que foi utilizado? Foi utilizado porque se trata de um objeto direto ou um objeto indireto pleonástico. Vamos lá. Os pronomes oblíquos, o a, os as, e as variantes lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, são sempre objeto direto. Os pronomes oblíquos lhe, lhes, são sempre objeto indireto. Meu compadre, já falamos demais sobre isso aqui e vou repetir. O que significa lhe? Lhe é igual a ele, a ela. E lhes significa a eles, a elas. Não é isso? Se eu tenho a ele, a ela, se eu tenho a eles e se tenho a elas, olha a preposição. Se tem preposição, é objeto indireto. Eu a encontrei no quarto. Eu encontrei quem? Ela. Objeto direto. Não tem preposição. Vou avisá-lo. Vou avisar quem? Ele. Lo.
não tem preposição. Eu lhe pagarei um sorvete. Eu pagarei a quem? A ele ou a ela. Tem preposição, objeto indireto. Tranquilíssimo? Letra C. Os pronomes oblíquos mit, sinus, vos podem ser objeto direto ou indireto. Para determinar sua função sintática, podemos substituir esses pronomes por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatório, então se trata de um objeto indireto. Caso contrário, de objeto direto. Roberto me viu na escola. Substituindo-se me por um substantivo qualquer, amigo, por exemplo, tem-se Roberto viu o amigo na escola. Sacou? Então esse me aqui será um objeto direto. Roberto viu quem? Eu. Roberto viu quem? Me. Substituindo. Roberto viu quem? Coloquei amigo. Tá certo? A pergunta quem é uma pergunta do objeto direto. E aqui embaixo, João me telefonou. Tem a definição, substituindo-se me por um substantivo qualquer, amigo, por exemplo, tem-se João telefonou ao amigo. A preposição foi usada, portanto, me é objeto indireto. Ah, eu não quero fazer pela definição. Não? Então tá. João telefonou a quem? A mim. A pergunta, cara, ela já tem uma preposição. Então esse me, ele será um objeto indireto. Telefonou a quem? A mim. Eu não posso utilizar o a mim, eu vou utilizar o me. Tá certo? Agora vamos para os objetos diretos e indiretos juntos, somente através de exercícios, porque não cabe aqui decoreba. Com exercício a gente mata a questão. Olha se não é fácil. João informou o incidente ao cliente. Quem informa alguma coisa a alguém. Eu não estou seguindo o que está entre parênteses. Eu estou te falando um raciocínio que eu adoto. João informou o quê? O incidente. Não tem preposição, então vou colocar em negrito, tá? Negrito, objeto direto. Sublinhado, objeto indireto. Por que você sublinhou? Porque eu tenho a mais o. Preposição aqui, gerando o objeto indireto. Quem informa algo a alguém. Então, informou o quê? O incidente, objeto direto. A quem? Ao cliente, objeto indireto. Vamos colocar aqui somente no primeiro. Trata-se de um verbo transitivo, direto e indireto. Tem outro nome para ele? Tem sim. É o verbo bitransitivo. Tranquilíssimo? Todos os outros terão o mesmo raciocínio. Ana emprestou. Quem empresta, empresta algo a alguém. Eu tenho aqui o objeto direto e tenho ao colega o objeto indireto. Lembrando que esse a é a preposição. Faça você. Faça comigo. Façamos juntos. Ana emprestou. O quê? O livro. A quem? Ao colega. Subindo. Olha a pergunta. Ó, objeto direto. O que e quem? Só tem essas duas. Cadê aquele negócio de colocar quadrinho? Quer ver? Só tem essas duas. Então, o que eu recomendo? Tira o objeto direto. Tirei. Sobrou alguma coisa preposicionada? Sobrou. É o objeto indireto. Objeto indireto tem pergunta? Tem. Tem essas aqui. Tem outras lá embaixo. Mas eu vou decorar todas? Eu não. Por quê? Eu vou ficar só com essas duas perguntas aqui, que é do objeto direto. As outras perguntas, que não pertencem a essas duas, serão necessariamente, obrigatoriamente, do objeto indireto.
Vamos resolver os exercícios, então, pensando nessas duas perguntas. O turista pagou. Pagou o quê? Objeto direto. Agora a matéria acabou. A quem? Ao vendedor. Objeto indireto. Olha a preposição aqui. Maria terminou o quê? Os deveres. Objeto direto. Para quem? Para a filha. Objeto indireto. Para quem? Está na pergunta. Para quem? Está na resposta. Não recebeu a encomenda do fornecedor. Não recebeu do fornecedor a encomenda. Não recebeu a encomenda do fornecedor. Eu posso mexer na oração, olha. Maria terminou para a filha os deveres. O turista pagou ao vendedor as frutas. Ana emprestou ao colega o livro. João informou ao cliente o incidente. Vamos embora. Não recebeu o quê? A encomenda, objeto direto. De quem? Do fornecedor, objeto indireto. A preposição está aqui no de mais o. Vou pegar só o de. Não devolveu o livro à biblioteca. Não devolveu o quê? O livro, objeto direto. A quem? A biblioteca, ou a que? A biblioteca. Aqui eu tenho os dois as. Quais são esses as? Eu tenho um a da preposição, mais um a, que é um artigo definido feminino singular. Deixa eu isolar esse caso aqui só para você entender. Tá claro? Prefiro o quê? Doce, objeto direto. A que? A salgado, objeto indireto. Teve crase? Não. Por quê? Trata-se de uma palavra masculina. Ana comunicou. Comunicou o quê? O acidente. Negrito. A quem? Aos ouvintes. Objeto indireto. Olha a preposição aqui. A mãe fazia com a filha as compras. A mãe fazia as compras com a filha. A mãe fazia o quê? Objeto direto. As compras. Objeto indireto com a filha. Olha a preposição aqui. Ela revelou os detalhes à polícia. Ela revelou à polícia os detalhes. Ela revelou o quê? Os detalhes. Objeto direto. A quem? A polícia. Objeto indireto. E aqui eu tenho a mesma explicação que foi passada aqui em cima. Eu vou colar aqui. Olha que tranquilidade. Por isso que eu fiz 2 vídeos. O primeiro vídeo ficou meio gramatiqueiro. Esse aqui não, esse aqui rolou, né, cara? Eu tava a fim de fazer um lance só com dicas. Dicas diretas, objetivas, com muita tranquilidade. Agora, a minha sugestão, de coração, é que você faça os exercícios dessa atividade aqui, transitividade, e que você leia a primeira postagem sobre complementos verbais. Porque aí você vai ficar fechadinho. Olha aqui, recomendo mais. Assista ao vídeo Transitividade 35 questões. Faça o exercício Transitividade 35 questões com gabarito. Esse aqui é o vídeo explicando, esse aqui só com questões. E assista a última postagem, leia a última postagem, na realidade não tem vídeo, sobre complementos verbais. E agora entra o vídeo, com dicas. Bacana? Então é isso aí, meu irmão. Cola aí no Passeio Direto, baixa o material. O Passeio Direto é um grande apoiador do canal, tá? Tô fechado com o Passeio Direto. Baixa o material, estude e prepare-se para o próximo vídeo, que eu vou dar sequência a essas videoaulas. Muito obrigado pela companhia, fica com Deus, que Deus te abençoe muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, meu compadre!